Hoje nós vamos ao capítulo 12, mas a sessão do capítulo 12 começa no capítulo 11. Vamos ao versículo 12 do capítulo 11, por gentileza. Só voltar uma paginazinha. Isso. Vamos juntos à leitura do texto sagrado. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. 3. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz, certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado, mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira, por isso o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou. Ele retribuirá pelas suas afrontas. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou no escuro. O Senhor não nos deixou sem direção, sem norte. Em dias tão difíceis como o que temos vivido, dias onde verdade nenhuma é verdade e onde verdade nenhuma verdade, não há, Senhor, segurança. Nós podemos confiar na sua palavra. Nós podemos confiar na sua história. O Senhor está contando uma história desde sempre. E o que nós devemos, ó Deus, é olhar para a sua história, interpretar a sua história e nos submetermos à sua história. Sua revelação, Senhor, que mais uma vez a sua palavra possa encontrar acolhida nos nossos corações. Nós possamos sair daqui mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo do que aqui chegamos. Te louvamos em nome dele. Amém. Amém? Artigo 171 do Código Penal diz assim, ó. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, configura o que nós conhecemos como estelionato. E você deve estar se perguntando, cara, o Wesley acabou de ler a Bíblia, depois foi para o Código Penal, meu Deus do céu. É porque o Código Penal tem uma particularidade que pouca gente para pensar. Ele consagrou alguns absolutos, algumas máximas, algumas regras, algumas leis que são universais. Universais. E parece que quando o texto do Código Penal lido aqui, e aqui no Rio é uma loucura, né? Porque o Código Penal, em seu artigo 171, fala que eu acabei de ler, mas para a gente saiu de um 71, né, e virou 71, aí a gente chama 71, né? Mas também a gente chama de 7, pô, fulano é 7.
Mas tudo para dizer uma coisa só, tudo para que nós tenhamos clareza sobre o mesmo fato. E qual fato? Fulano, que é 7, que é 7-1, ou que é 171, ou que se enquadra nesse artigo do Código Penal, decidiu viver de engano e de mentiras para se dar bem em cima de alguém. É isso só. E quando nós olhamos para o texto que está diante de nós, depois de vermos ao longo de todos os últimos capítulos que Deus está falando com Israel e tratando o seu pecado a partir de algumas nuances específicas, é sobre isso que ele vai falar nesse capítulo 12. Nesse capítulo 12, nós vamos ver que o povo de Israel foi sentenciado, foi condenado pelo Senhor. O juízo de Deus vai vir sobre esse povo, porque esse povo decidiu viver na mentira, no engano, só para se dar bem. Esse povo se enquadra perfeitamente no artigo 171 do Código Penal. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade nos dias de hoje, quando nós olhamos para a realidade do povo de Israel naquela época, quando nós olhamos até mesmo para o Código Penal, nós vemos que os homens têm a tendência, e por isso que o Código foi estabelecido, os homens têm a tendência de fraudar as coisas em benefício próprio, de defraudar o outro em benefício próprio, de usar de engano e de mentira quando ele vê a possibilidade de se dar bem, de sair ganhando. E há pouco tempo estava conversando com um amigo de trabalho sobre a possibilidade de sair do Rio de Janeiro. Eu não vou sair, não sou eu, né? Mas toda vez que alguém fala de sair do Rio, eu moro em Campo Grande é bonzão, 25 minutos da praia, pá, aquela coisa toda. E esse amigo meu, que não mora mais no Rio, mas que é carioca, estava falando, cara, eu amo o Rio. E eu nem morava em Campo Grande, eu morava numa zona um pouco mais perigosa. Mas, cara, quando eu vim para onde eu vim, tá em Curitiba, Paraná, eu vi que o povo do Rio é muito para frente. O povo do Rio é muito acelerado. O povo do Rio ama levar vantagem em cima dos outros. Eu falei, caraca, maluco, é mesmo. É mesmo. Esse dia eu estava vendo um vídeo triste, irmão, triste. Muito antigo, né? Muito antigo, mas triste. De um turista aqui no Rio. Lembra daquela camisa de escola da prefeitura que tinha uma lista coral no peito? Lembra disso? Você já viu esse vídeo por aí? Do turista pagando R$150 naquela blusa? Irmão, os homens são isso. Os homens têm a inclinação, e, né, carioca um pouco mais, de olhar para a oportunidade e defraudar o outro em favor de si próprio. E Israel, naquela época, andou pelo caminho da mentira e do engano a fim de ganhar vantagem, de levar vantagem. Por isso que no capítulo 11, no versículo 12, o profeta diz isso. Efraim me cercou com mentiras, é a relação de Deus com o seu povo, do seu povo para com Deus. Ele me cercou com mentiras. E a casa de Israel com engano. O povo do Senhor vivia diante do Senhor, vivendo mentiras, promovendo mentiras e promovendo engano. Isso vai ficando mais claro ao longo que o texto avança, e agora no capítulo 12, no versículo 1, ele diz que Efraim apacenta o vento, e eu quero que você preste atenção nisso, porque nós vamos falar que por mais que nós queiramos viver de mentira diante do Senhor, quem tenta enganar, defraudar, mentir para o Senhor, só engana a si mesmo. Diga amém. Você pode enrolar o turista abobado que vem para o Rio, achando que isso aqui é um parque de diversões. Você pode enganar seu amigo, você pode enganar seu patrão, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu esposo, você pode fraudar o INSS, você pode enganar todo mundo. Mas existe um que não pode ser enganado por absolutamente ninguém. Esse é o Deus que tem olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas e de todas as coisas sabe. Logo, quando eu vivo de engano diante de Deus, não é a Deus que estou enganando, é a mim mesmo. E essa primeira parte do versículo 1 diz isso. Mas vamos seguir. Efraim, ou Israel, é o apelido de Israel, apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Isso aqui é auto-engano.
multiplica mentiras e destruição. Aí aqui, ó, olha como Israel é esse povo 7-1 que deseja levar vantagem em todo mundo, em cima de todo mundo. Faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. Isso aqui é política externa. Olha para mim. Lembra que ao longo do livro todo nós estamos falando que um dos grandes problemas de Israel na época de Oséias era a política externa, onde eles confiavam muito mais nas outras nações do que no próprio Deus? As duas principais nações que estavam nesse bolo eram a Síria e o Egito. E agora Israel faz aliança com as duas, uma vez que as duas são inimigas. Perceba, você já viu aquela pessoa que um dia está com alguém, se dando muito bem com essa pessoa e falando mal de outra pessoa, e do nada você vê uma foto no Instagram com aquela pessoa de quem ela estava falando mal? É o que esse texto está dizendo que Israel fazia. Está escrito aqui isso. Israel ia para a Síria, se submetia à Síria, fazia uma aliança com a Síria, mas logo que ela colhia suas azeitonas e produzia o seu azeite, que era um artigo de luxo, muito caro por sinal, ela levava o seu azeite para o Egito, que era inimigo da Síria. Então hoje eu vou contigo para a praia falar mal do fulano. Amanhã eu vou no churrasco com o ciclano. E por que disso? Porque Israel não queria ficar mal com ninguém. Esse é o estelionatário. Ele só está pensando nele mesmo, mesmo que ele esteja enganando alguém. Está aqui no texto. Só que qual é o problema de Israel e qual é o meu e o seu problema? Quando nós tentamos enganar e mentir para as pessoas ou para o próprio Deus, para que nós venhamos a nos dar bem. Versículo 1, de novo, no início do versículo diz: Efraim apacenta vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Irmão, o que é apacentar? Apacentar é cuidar, é arrebanhar. Ele está usando uma linguagem para que você entenda que ele está falando de negócios. E aqui nos negócios de Israel, Israel não está fazendo com que o seu gado cresça. Israel não está arrebanhando boi, ovelha, cabra, camelos. Israel está arrebanhando vento. E agora eu lembrei da nossa antiga presidenta, né, num discurso que disse que tínhamos que estocar vento para que nós pudéssemos ter energia sustentável. Não dá para estocar vento, irmão. Não dá para arrebanhar vento. Logo, o que o profeta está dizendo é que o trabalho de Israel, tentando se dar bem com todo mundo, pensando em si mesmo, tentando enrolar a Síria, tentando enrolar o Egito, tentando se passar por bonzinho com todo mundo, mas usando de engano e mentira, para que ela se dê bem no final, é um trabalho de estocar vento. Viu como é que nossa presidenta conhece de Bíblia? O que é estocar vento? O que é perseguir vento, vento leste o dia inteiro? A gente olha para Eclesiastes, lembra? Que Salomão diz que correr atrás das coisas dessa vida sem considerar o Senhor, viver para se dar bem única e exclusivamente nessa vida, que é a vida debaixo do sol, é como correr atrás do vento. Então, o estelionato espiritual nada mais é do que uma autodefraudação. Quando você pensa que está enganando o Senhor, vivendo uma vida de infidelidade, de mentiras, querendo estar bem com tudo e com todos ao mesmo tempo, no final você só está correndo atrás do vento e você vai ver que isso não valeu de nada. Então, para a gente andar com o texto e ver os exemplos que ele coloca para nós do que é uma vida de estelionato espiritual, de fraudulência espiritual, eu preciso te dizer, irmão, que se você decidiu enganar o Senhor e viver uma relação falsa com o Senhor, você está correndo atrás do vento. E a palavra hebraica que aparece para vento é a mesma palavra que é vaidade em Eclesiastes. E elas não falam desse vento que está soprando lá fora, elas falam de vapor. Vapor de fumaça. Então viver uma vida fraudulenta, mentirosa, enganosa, como se estivesse passando batido diante de Deus. Não, sou crente, mas calma aí, que eu vou viver minha vida. Calma aí que eu vou ali agradar a Síria, porque eu confio mais nela, mas também tenho que fazer um agrado no Egito, porque eu não posso ficar sem o acolhimento dele.
É uma tentativa de se dar bem no final, mas quando você vai ver no seu celeiro, a única coisa que vai ter lá é vento, é vapor, é confiar a vida, aquelas coisas que não são permanentes. E eu quero te conclamar aqui, irmão. Você está enganando a si mesmo. Deus não te chamou para estar bem com todo mundo. Me permita lhe dizer isso. Deus não lhe chamou para estar bem com todo mundo. Deus não lhe chamou para agradar a Síria num dia, para agradar o Egito no outro. Deus te chamou para confiar nele e somente nele. Qual é o jeito de nós não defraudarmos a nós mesmos? Correndo atrás do vento, pensamos que estamos rompendo e vencendo na vida. É ao invés de vivermos de mentira e engano, fingindo que está tudo bem diante do Senhor, olharmos para Ele, não para as coisas externas, como nosso único Redentor, o nosso único Salvador. Mas para que fique muito claro, Ele vai colocar diante de nós dois exemplos. Um está no versículo 3 e o outro está no versículo 7. O exemplo do versículo 3 é o seguinte: no ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. Quem lembra da história de Jacó? Quando nós falamos da história de Jacó, nós estamos falando, obviamente, de uma história de redenção, uma história de transformação, numa história onde Deus operou e fez de um homem que tinha tudo para dar errado, dar certo para louvor de sua glória, mas o começo da história de Jacó não é bom. E o profeta lembra dessa história, trazendo ao lume aquele evento, no nascimento de Jacó, quando Jacó pega o calcanhar. Isso é engano, irmão. Isso é ser fraudulento. É você querer usurpar a vez do outro para que você se dê bem. Então, quando ele usa esse exemplo, ele está mostrando que Jacó, desde o seu nascimento, é esse tipo de pessoas. Ele agarra no calcanhar para que ele possa se dar bem no final. Gênesis capítulo 25, versículo 23, tem uma profecia, agora redobre a atenção aqui, tem uma profecia sobre o nascimento, a prosperidade e o crescimento de Jacó. Quando a mãe de Jacó está grávida e os dois meninos, ele e Esaú, ficavam brigando na sua barriga, veio o Senhor a Rebeca e disse a Rebeca que o maior serviria ao menor. Está escrito no texto. Olha lá, ó. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. De que o próprio Deus está falando? Jacó vai ser líder sobre Esaú. Esaú vai servir Jacó. É uma profecia. É a verdade de Deus que vai se cumprir de qualquer jeito. Mas isso nunca deu o direito e nunca abriu um precedente para que um agarrasse o pé do outro. Jacó é o emblema do engano, irmão. Jacó é o emblema da fraude. Jacó já tinha uma palavra da parte de Deus que ia dar tudo certo. Mas no meio do caminho, desde o seu nascimento, nós vamos ver Jacó tentando fazer as coisas darem certo na sua própria força e na sua própria astúcia. Quando criança agarra o calcanhar do seu irmão, um pouco mais velho, ele engana ao seu pai Isaque para ficar com a bênção do seu irmão. E quantos de nós, irmãos, estou falando de crente, quantos de nós não abandonou o tempo da espera para que a palavra de Deus se cumpra, para tentar dar um jeito na própria vida, agarrando os calcanhares e passando a si mesmo para trás? Presbítero. Vai servindo que vai recebendo. Olha aqui, Jacó. E não pense que Jacó é Jacó. Jacó é você. Jacó sou eu, Jacó somos nós. Nós somos os defraudadores dessa vida, estamos tentando resolver a nossa vida por conta própria.
Nós estamos agarrando os calcanhares das oportunidades quando deveríamos esperar no Senhor, a fim de que o Senhor nos encontrasse no momento oportuno e nos abraçasse, nos abençoasse, derramasse sobre nós a sua graça. Quando nós olhamos para esse emblema, para esse exemplo, nós vemos que nós somos Jacó, nós somos agarradores de calcanhar. Nós somos aqueles que preferem usar a própria astúcia. Nós somos aqueles que preferem usar a própria sabedoria. E aqui eu não quero deixar Jacó sozinho, não. A mãe dele também. Rebeca também. Falou, meu filho, faz o que eu estou te mandando. Ele poderia dizer, não. Não tem inocentes nessa vida. Nós temos uma mãe que tem uma pena demasiada do seu filho, que não quer ver seu filhinho bonitinho sofrer. A casa de Isaac era uma bagunça. O pai amava mais um e a mãe amava mais o outro. É igual a minha e a sua. E ficava aquele racha dentro de casa e por isso as confusões. E agora essa mãe que ama o mais franzino, aquele que parece ser mais... Mas vou abrir meu coração. Você já viu aquela história de que alguns pais lidam com mais afeto, mais carinho, mais atenção com os filhos que são mais problemáticos? Já viu isso? O nome disso é pecado. Porque você não tem um. Se tiver um, só tem um. Se tiver dois, você tem dois. E você não tem o direito de negar o que os dois merecem e precisam receber. O nome disso é pecado. Seletivismo é escolher o que me agrada para não lidar com aquilo que me confronta. Então a casa de Isaac é essa bagunça, e agora a mãe de Isaac, tentando resolver as coisas por conta própria, diz para o filho, vai lá, engana seu pai. E o filho diz, vou mesmo, porque eu tenho que me dar bem, não pode ficar sem minha bênção. Mas a pergunta que fica é, quando Deus precisou de que enganássemos alguém para nos abençoar? Quando Deus precisou que nós defraudássemos alguém para nos abençoar? Quando Deus precisou que você e eu dessemos o nosso próprio jeito, ligando para alguém que não deveríamos ligar, entrando em contato com quem não deveríamos entrar, fazendo inscrição que nós não deveríamos fazer, assinando o papel e o contrato que ficou claro que não deveríamos assinar. Deus não precisa de que você agarre o calcanhar de nada e ninguém, Jacó. Israel é esse povo. Israel é isso. Israel é defraudador. Versículo 7, tem um outro emblema aqui, tem uma outra figura do que Israel era naquela época. Diz o versículo 7, como mercador, que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz, certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas, e olha que loucura, em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Está vendo? Ele peca, ainda assume a prerrogativa de dizer que o que ele fez está certo. O que é Israel diante do Senhor na época de Oséias? É um feirante. Já foi na feira? Já foi na feira, né? Trabalhei num lugar há muito tempo, numa mercearia ali perto do cemitério ali. E uma coisa que sempre era um problema para nós era a fiscalização da balança. Fiscalização da balança. Passavam uns caras lá e fazia a fiscalização da balança. Se a balança estivesse roubando um pouquinho, a gente tinha que comprar outra balança ou consertar aquela balança, porque nenhuma balança pode pesar mais ou menos daquilo que devido. E tem na Escritura, em vários textos, o repúdio do Senhor contra a balança fraudulenta. O que é a balança fraudulenta? Você vai na feira, você já foi na feira, está falando da feira. Você vai na feira e você compra 1 quilo de tomate, que está 6 e pouco, quilo de tomate. E aí você leva 800 gramas de tomate. Só que você tem uma balança? Você tem uma balança em casa? Quase ninguém tem balança em casa. Alguém fez assim, eu falei, meu Deus. Quase ninguém tem balança em casa. Quando você vai no feirante, você está confiando que o feirante é honesto, a ponto de manter a sua balança em dia, regularizada, vistoriada, fiscalizada. Aí quando a balança estava em paz, eles colocavam um selo do Imetro e ia embora e não perturbava mais a gente. Deus odeia a balança desonesta. Deus odeia a desonestidade.
E eu preciso te perguntar aqui essa manhã de novo, Jacó. Você precisa ter uma balança desonesta para ser abençoado? Nós precisamos viver em mentira para que as coisas deem certo na nossa vida? E lembra que eu falei no início que quando eu falo do engano ou da fraude, se tratando da nossa relação com Deus, eu estou falando de auto-engano, eu estou falando de ser autodefraudado. Você fica se enganando, cara. Você usa a balança fraudulenta contra você mesmo. Você fica abrindo concessões, nós ficamos abrindo ensejos, nós ficamos abrindo oportunidades para nos trair. É o que as ciências modernas hoje chamam de autossabotagem. Você fica se sabotando. Lembra aquela dieta que você falou que ia fazer? Segunda eu começo. Já começa segunda-feira arrebentando o salgadinho e o bolo da festa de domingo. Isso é se autodefraudar, cara. Quando você não segue aquilo que deveria seguir pelo seu próprio bem, por amor a você mesmo, sabendo que você não precisa passar à frente do Senhor, você está se autodefraudando, você está usando de mentira e de engano diante de Deus, mas o único prejudicado é você. E no versículo 8 é a parte mais triste de tudo aqui. Efraim diz: certamente fiquei rico. Deixa eu te falar uma coisa aqui para te escandalizar. O seu engano, a sua mentira, a sua autodefraudação vai te dar grandes lucros. Eu vou repetir isso para que você entenda. Viver de engano diante do Senhor, fingindo que tem uma vida que não tem, vai te dar grandes ganhos, grandes lucros. Você vai curtir pra caramba. Você vai aproveitar pra caramba. Você vai ter muita coisa. Mas um dia, você vai ter que prestar conta com esse Deus que não se deixa escarnecer. Está na hora de nós largarmos os calcanhares e endireitar as nossas balanças. Em outras palavras, Deus nos chamou para andarmos diante dele em espírito e em verdade, em retidão para louvor de sua glória. E sabe qual é o mais louco? Que eu não posso vigiar a sua vida. Porque para autodefraudação tem autorresponsabilização. Você manda em você. Quem sabe da sua vida é você. Quem sabe o que está negando ou sonegando ao Deus Criador de todas as coisas é você. Quem sabe quem está andando de engano diante de Deus. Irmão, e aqui eu falo isso o tempo inteiro. Não tem um melhor amigo para você sair da balança enganosa, para você sair da autodefraudação, senão o espelho. Chega em casa hoje e faz esse teste. Pergunta para a pessoa do espelho: tu está bem? Pergunta para a pessoa do espelho. Está andando honestamente diante do Senhor? Sua balança está em dia? Parou de defraudar o próprio Deus a quem você serve? Eu quero encerrar aqui. É uma tristeza muito grande quando nós nos colocamos nesse lugar diante do Senhor, onde nós, a partir da nossa malícia, a partir da nossa falta de retidão, tentamos iludir a nós mesmos, dizendo que está tudo bem, dizendo que esse enriquecimento é lícito, dizendo que... Um dia eu estava conversando com um amigo, né, batendo um papo com ele, trocando ideia. Ele falou: Wesley, tem umas coisas tão boas que me fazem tão mal. Isso é filosófico, profundíssimo. Profundíssimo. Longe eu ser hipócrita de dizer que coisa boa não é coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Mal é a gente que é Jacó, que agarra calcanhares muito cedo e não espera o tempo de Deus. Deus é poderoso para nos abençoar em tudo que Ele disse que faria, sem que nós venhamos a burlar o processo. Não precisa agarrar nenhum calcanhar e nem lidar com as coisas de Deus de maneira fraudulenta. Nós precisamos entender que tem muita coisa boa que faz mal. Salmo 101, verso 7. É por isso que Deus está castigando Jacó, Israel, Efraim no tempo de Oséias. É por isso aqui, ó. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos.
Irmão, você tem falado mentiras? Deixa eu aprofundar mais aqui, Você tem coragem de encarar o cara do espelho e dizer que você não tem tempo para Deus? Você tem coragem de encarar o cara do espelho e dizer para o cara do espelho que a sua vida está muito atolada a ponto do Senhor ficar em segundo plano? Era o que Israel fez. Israel abandonou o Senhor. Lembra de todo o tema do livro, que é a prostituição do povo de Israel através da idolatria? O que conta mentiras, não. Mas as perguntas que a gente tem que fazer é: quais mentiras nós estamos contando? Para quem nós estamos contando? Irmão, você está contando mentiras para si próprio. Sabe uma das mentiras que a gente vive contando para a gente na nossa relação com o Senhor? Não, daqui a pouco eu engreno. Ah, engreno o quê, irmão? Daqui a pouco eu mudo. Daqui a pouco, é igual a dieta. Tu fala assim, não, daqui a pouco, irmão, ou tu vai para cima e para de comprar biscoito, ou tu não vai fazer dieta. Eu falo pra Ilana, né? Vamos trocar biscoito por fruta, né? Eu vou no mercado, volto com uma sacola de biscoito. É auto-engano ou não é? Estou me defraudando ou não estou? Aí, né, eu falei, nunca mais bebo refrigerante com... Só zero agora, né? Só zero. Aí fizemos um hambúrguer sexta-feira, né? Tinha uma Coca e uma Fanta lá que a gente ia levar para algum lugar que deu errado. Naquelas inteiras, né? Cada um dá um refri. Olhei para a Coca olhou para mim, né? Mas quem bebeu a Coca? Quem bebeu? Hã? Foi o pastor que bebeu? Foi, porque eu que sou pastor. Mas, irmão, você está enganando a si mesmo, você está contando mentiras para si próprio. Não, está tudo bem assim. Versículo 8 é terrível, irmão. Não vou ter tempo para explorá-lo. Mas ele diz, não, eu enriqueci, pô, não tem pecado nisso não. Irmão, eu não posso sondar corações e mentes. Eu não sei da sua vida. Você chegar aqui para mim e falar assim, pastor, tá ruim de servir a Deus por uma série de razões legítimas. Eu vou falar, valeu. Você quer que eu fale mais o quê? Só tem uma pessoa que pode dizer para você mesmo que o negócio está ruim e que você abandonou Deus pelos ídolos, você, cara. E por que é auto-engano? Porque Deus sabe que você já escolheu outros ídolos no lugar dele. Você está se defraudando. Você está pegando no seu próprio calcanhar, Jacó. A sua balança onde você pesa as suas escolhas é fraudulenta. Você é um mercador que engana a si próprio. Mas tem esperança, diga glória a Deus. Versículo 6. No meio dessa fraude toda, olha o que Deus diz. Quanto a você, volte para o seu Deus. Oh, bendito evangelho, irmão. Estou falando de um Deus que está sendo defraudado, ou supostamente defraudado, porque ele não é pego de surpresa por ninguém, não é enganado por ninguém. Estou falando de um Deus que se vê numa situação onde seu povo pensa que ele é um Deus de brincadeira, que o povo uma hora abraça a Síria, que o povo uma hora abraça o Egito, que uma hora o povo abraça Baal. Aí o povo também é tão louco, né, que um dia o povo abraça Baal, depois leva boi para a casa do Senhor para matar e ofertar. É um povo indeciso, é um povo idólatra, é um povo que não sabe aonde depositar seu coração. Esse Deus que está nesse lugar abre a boca do profeta para dizer: quanto a você, volte para Deus, siga o amor, siga a justiça e espere sempre no seu. Abandone sua balança de infidelidade hoje. Se Jacó esperasse no Senhor, nunca seria conhecido e reconhecido como um homem que engana. Deixa eu te dizer irmão, isso aqui é terrível. Isso aqui foi às 3 da manhã ontem, que desceu fresquinha. Se Deus disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas você pode chegar todo arrebentado no lugar da bênção. Vou te explicar isso melhor. Deus não tinha uma promessa sobre Jacó? Tinha, não tinha? Mas até a bênção você tem um monte de escolha para fazer, Jacó. E se você enganar, as pessoas vão olhar para você e dizer: olha lá,
um enganador abençoado. Abençoado você vai ser, a bênção está na mão de Deus. Está na mão do Deus que prometeu. Mas ao invés de confiar em você mesmo, Jacó, nos seus enganos, nos seus artifícios, nas suas artimanhas, na sua balança imprecisa, a palavra do Senhor para nós é: siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Sabe por que às vezes a gente se engana achando que está enganando Deus? Porque a gente não lembra que esperar no Senhor é melhor do que tomar iniciativas por conta própria. Sabe por que Israel está indo atrás da Síria? Lá no versículo 1, porque ela pensa que a Síria é melhor do que esperar no Senhor. Sabe por que Israel vai atrás do Egito? E nós somos isso, irmão. Nós vamos atrás do Egito. Nós vamos atrás da Síria. Nós vamos atrás das coisas dessa vida. Quando na verdade nós deveríamos confiar no Senhor que é Criador de todas as coisas. Vamos voltar no versículo 3 e eu termino. Vou ler 3, 4 e 5 e você vai ver como até um agarrador de calcanhar tem solução. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. Isso aqui é a parte ruim da vida dele. É onde ele é esse estelionatário espiritual, onde ele tenta enganar o outro para se dar bem em cima do outro. Jacó é um 7-1, irmão. Como diz o carioca, Jacó é 7 puro, 7. Jacó dá nó em pingo d'água. Jacó é tudo isso. Mas esse mesmo Jacó que tentou dar conta da sua própria vida, que enganou seu pai, que enganou seu irmão, que fugiu de sua casa, que pegou a bênção que Deus já tinha para ele, mas de maneira indevida, esse agarrador de calcanhar, esse mesmo Jacó, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Versículo 4. Lutou com o anjo e venceu. Esse é o caminho de redenção de Jacó. Porque Jacó começa agarrado no calcanhar do irmão, porque ele é um defraudador, mas ele termina agarrado em Deus, em Peniel, porque esse Deus é perdoador, Deus é gracioso a ponto de nos pegar no meio do caminho e nos abençoar, transformando a nossa vida. Ele continua. Lutou com o anjo e venceu, chorou. Esse choro é reconhecendo que o Senhor é perdoador e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. Põe pra gente, por favor, Gênesis 28. 28. Versículo 16 e 17, olha o encontro do enganador. O encontro do enganador, para você entender que tem jeito para você, que você pode largar tudo isso agora, abandonar tudo isso agora e se voltar para esse Deus que é gracioso. Quando Jacó despertou do sono, disse: que sono! Ele estava dormindo a caminho de Harã e ele tem uma visão da escada de Betel, a escada de Deus que vinha do céu, tocava o chão, os anjos subiam e desciam, e Deus falava e se revelava para Jacó ali. Ele desperta do sono e diz: na verdade, o Senhor está neste lugar. Irmão, o Senhor está neste lugar quer dizer, Deus aparece para enganador. E eu quero que você entenda, não é você que é enganador. Nós somos, eu sou. Eu me defraudo. Eu fico tentando viver uma vida que Deus não me chamou para viver. Eu fico fingindo, e é muito louco, né? Que quando você conhece a Bíblia, tu fica tentando encontrar uma saída ali para tu usar o texto bíblico para justificar a sua falta. É a maldição do sábio, né? Salomão, Eclesiastes, diz que o tolo é melhor do que o sábio, porque o tolo não sabe, ele fala, não sei. Mas quando você vai descobrindo a verdade, tu tem que encontrar caminhos para mentir, porque a verdade vai te iluminando. Irmão, Deus vai encontrar com a gente no meio desse caminho. Deus vai se revelar a você no meio do caminho, tirar você dessa vida de auto-engano, de autodefraudação. Deus vai transformar a sua história, como transformou a história desse homem. Olha o que ele diz, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, 17. E temendo disse, quão temível é este lugar. Deixa eu te contar a história. Jacó engana e vai embora de casa. Amém? Jacó tem esse encontro com Deus. E quando ele chega na casa de Labão, depois de enganar um monte de gente, ele é enganado.
Depois de ser 7-1, você passa a ser bobo, entre aspas. Porque você entende que não é brigando na força do seu braço. Ele poderia ir para cima do sogro. Você me enganou. Você mentiu para mim. Você é 7-1. Aí Labão dizia, quem fala? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas agora o enganador se sujeita a ser enganado porque ele já entendeu. Não preciso lutar com as minhas próprias forças. Deus me encontrou no meio do caminho e se revelou a mim. Tão temível é este lugar. É a casa de Deus. É a porta dos céus. Se coloca de pé. Nesse caminho de autodefraudação, irmão, você precisa cair na real. A quem você está enganando? Nesse caminho de autodefraudação, você precisa despertar para a verdade. Essas mentiras do seu coração são contadas para quem? Deus sabe, irmão. Nós precisamos para ontem despertar para a realidade de que Deus não se deixa enganar. De que Ele conhece o meu e o seu coração e sabe que nós não temos dependido dEle. De que mesmo que nós tenhamos uma palavra de bênção como Jacó tinha, nós insistimos em ficar pegando, agarrando calcanhares pelo caminho. Verdade e retidão, irmão. Versículo 6, como lemos, o Senhor deseja que esperemos nele. O Senhor deseja que nós dependamos dele e somente dele. Você já tentou em todos os lugares. Você já tentou no dinheiro, já tentou nos prazeres carnais desta vida, você já tentou nos negócios. E é muito louco, né? Tem um cara que diz assim, porque eu quero ficar rico para abençoar mais a igreja. Quando eu ficar rico, pastor, eu vou comprar esse galpão. Irmão, vamos continuar pagando aluguel e vem para cá cultuar. Tá bom. Prefiro você cultuando do que juntando dinheiro sem aparecer aqui. Pastor, quando minha vida estiver tranquila, e se tu morrer sem tranquilidade? Auto-engano, irmão, a gente vai se enganando. A gente vai se defraudando. Enquanto Jesus Cristo se aproxima, há uma urgência do avanço do reino de Deus, da pregação do evangelho, de comunicarmos aos homens, dizermos aos homens, vocês não precisam viver como Jacó, enganando, sendo enganados, fingindo e passando por fingimento. Nós precisamos dizer aos homens, confiem no Senhor. Efraim, confia em Deus. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Confia no Senhor. Israel pensava que os ídolos dessa vida poderiam resolver seus problemas. E que o Espírito de Deus te convença hoje. Chega de contar história para si mesmo. Você já sabe onde está a verdade. Você já sabe onde está o caminho. Você já sabe onde está a vida. Cristo Jesus é a solução dos nossos problemas. O que adianta Jacó ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta Jacó dar volta em todo mundo e terminar enrolado? Mercador, de que adianta ter uma balança imprecisa e fraudulenta e colocar a cabeça no travesseiro à noite e não conseguir dormir? De que adianta contar um monte de mentira para si próprio, dizendo que não é assim mesmo, se lá no fundo o Espírito está dizendo, não é nada assim e você sabe. Que o Espírito do Senhor, irmão, abra os nossos olhos e nos livre dessa vida de auto-engano para louvor de sua glória.